Olá, aqui é o Jefferson Dias, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui do canal IndiePower. Se você está chegando agora aqui nesse vídeo, saiba que esse vídeo pertence a uma série de vídeos onde eu estou ensinando a criar um jogo de plataforma. O nosso jogo está na seguinte situação: nós temos aqui o nosso player só anda para frente, temos aqui as animações e alguns obstáculos. A gente colide, ele retorna ali para o início da fase. Então tá nessa situação aqui, gráficos bem simples, já que a ideia é fazer um jogo bem simples, um jogo mais minimalista. Então, se você ainda não viu os outros vídeos anteriores dessa série, eu peço que você vá lá no nosso canal, assista os vídeos anteriores e depois volte para esse daqui. Só que antes de começar o assunto de hoje, que no caso vai ser a criação de um novo inimigo, vai ser um inimigo que fica no teto e ele atira, ele dispara 3 projéteis em ângulos diferentes. Então nós vamos fazer ele e também vamos otimizar algumas funções aqui do nosso jogo. Por exemplo, a gente viu em vídeos anteriores que, dependendo da situação, esses objetos aqui eles saem do game, né? Ele fica meio maluco ali e sai do jogo e não respeita esses objetos que a gente tem escondido aqui atrás, né? Que é o que faz ele inverter o movimento. E geralmente isso acontece pela quantidade de objetos que está sendo processado aqui no nosso game. Aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que esses movimentos desses objetos só aconteçam quando eles estiverem a uma certa distância do nosso personagem. Então, por exemplo, nessa distância aqui ele não vai se movimentar, ele vai ficar parado. Quando o nosso personagem se aproximar, aí sim que ele vai começar a se movimentar. O mesmo para esse e para esse daqui. E também para o inimigo do tiro que nós vamos criar. Mas antes de começar, eu quero te convidar a conhecer o nosso novo curso aqui da IndiePower, que é o curso Crie Jogos do Zero. É um curso onde eu vou ensinar você que nunca fez nenhum jogo ou que está aqui, que está começando nesse mundo de criação de jogos e acompanhando a nossa série, possa começar a criar os seus jogos do zero. O curso é bem baratinho, que é esse valor que está aqui, abaixo desse botão. Aqui tem algumas informações em relação ao nosso curso, um textinho aqui introdutório. Temos aqui outras informações como suporte, início imediato, certificado. São mais de 100 aulas, na verdade eu tenho até que atualizar aqui porque teve mais aulas incluídas aqui. Então tem aqui alguns temas que serão abordados e no curso também a gente vai utilizar GDevelop, porque tem outras ferramentas também para criação de jogos, como Construct, por exemplo. Porém, muitas dessas ferramentas ou elas são pagas ou são pesadas demais para o computador de algumas pessoas, ou exigem programação, são muito complexas. Então eu escolhi a GDevelop por ser uma ferramenta gratuita, não precisar de programação, você trabalha através desses blocos lógicos e não precisar de um computador potente. Então você já resolve 3 problemas de uma vez só. Não precisa pagar licença, não precisa de um computador bom e não precisa se preocupar com programação, já que para quem está começando, se preocupar em programar, em decorar código não é o ideal. O ideal é você aprender através dessas ferramentas e depois passar por código. Então tem diversas coisas que você vai aprender: criação de personagem, automação, né, que fazer os inimigos e tal, chefes de fases, alguns princípios de level design, como criar menus, cutscenes, dentre outras coisas. Você tem 7 dias de garantia, que é a garantia que eu ofereço em todos os cursos. Aqui embaixo, aqui nessa parte um pouco do que será criado, você clica aqui e ele vai abrir o jogo, que é um dos jogos que serão criados, né, aqui no nosso game. Deixa eu clicar aqui só para mostrar rapidinho. Tem até um sistema multi-idiomas que eu vou ensinar a fazer também. Cutscenes, entradas do game, né? Por exemplo, essa partezinha aí que mostra o nome do jogo. Tudo isso você vai aprender aqui no curso.
questão de menus, fazer essa entrada aqui do game, essa troca, esses diálogos, tudo você vai aprender a fazer no game. Tanto esse jogo aqui que eu estou jogando, ele também tem um boss que é bem interessante, que está no final da segunda fase. Você pode jogar esse game aqui na nossa página. Esse outro eu não vou abrir não, porque ele é um pouco mais pesadinho, ele é maior, então vai demorar um pouco. Você ainda ganha 2 bônus, que é um curso de Construct 2 e um curso de animação de personagens para games. Então é bem interessante. São grátis esses dois, para quem quiser se matricular nesse curso. E aqui tem a lista das aulas. Tem aqui o nome da aula e o tempo, a duração da aula. Então você tem aqui diversos módulos, né? Tem módulo 2, são várias aulas, como você pode ver, são aulas grandes, 15 minutos, 12, algumas até mais, deixa eu procurar aqui, 26 minutos e por aí vai. Aqui também bastante aulas, ou seja, muito conteúdo para você aprender a criar jogos. Então aqui nessas aulas você vai aprender a fazer vários sistemas diferentes para a criação de jogos. Então aqui também tem algumas imagens do que você vai aprender, né? Criação de cenários, menus, como eu disse, tudo mais. Aqui algumas dúvidas frequentes que o pessoal costuma perguntar e aqui a área para você se matricular. Possível pagar pelo boleto, cartão de crédito e PayPal. Eu vou deixar o link aí na descrição ou nos primeiros comentários aí do nosso vídeo e você acessa aí para você saber mais. Então vamos lá aqui para o nosso jogo. Então beleza. A primeira coisa que eu vou fazer aqui para poder criar o nosso atirador de teto, que vai ficar aqui em cima e vai atirando, vai ser criar o nosso objeto, né? Sprite. E vou colocar atirador 1. Eu não vou fazer mais de um atirador, mas eu sempre coloco atirador ou inimigo 1, porque se futuramente eu quiser colocar um segundo, aí eu coloco o próximo como 2. Então eu sempre coloco aqui esse 1. Então vamos clicar aqui para adicionar as animações, clica aqui nesse mais, gráficos. Vou procurar aqui o nosso atirador. Então tem aí os gráficos dele. Selecionar aqui, abrir. Não colocar aqui Don't Loop, Preview, vamos diminuir para 12 FPS. Aqui ele tem esse efeito que ele abre, como se ele estivesse abrindo essa proteção externa, aí ele pisca. Só que aqui ele está muito rápido, né? Então o que eu vou fazer? Aqui nesse primeiro quadro, eu vou duplicando ele várias vezes para que esse primeiro desenho tenha uma duração maior. Vamos testar aqui, dá um preview. Só que aqui no final, se a gente observar, ele já fecha de uma vez. Eu quero fazer um efeito para que ele vá fechando aos poucos. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a partir desse aqui que é cor de rosa, dessa que tem essa parte cor de rosa, e vou duplicando esses pedaços, que são esses 3 últimos, e vou colocar eles invertidos, depois desse daqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse, então vou duplicar e vou jogar ele aqui para o final. Depois eu vou pegar esse outro aqui, vou duplicar e também vou jogar ele para o final. Porque aí ele vai fazer agora o inverso, né? Antes ele abriu, agora ele está fechando. Se você observar o desenho, vai perceber isso. E agora esse também duplicar e vamos jogar para o final. Dá um preview aqui. Agora sim, eu vou aumentar um pouco mais o tempo aqui desse primeiro frame. Então duplicar, duplicar e vamos visualizar aqui. Bom, acho que assim ficou bom. Talvez você esteja ouvindo um pouco de eco,
é porque eu tive que fechar aqui as portas, as janelas, e acaba dando um pouco de eco aqui na sala. Beleza, apliquei, vamos transformar ele já num objeto global. Setar como objeto global. E vamos colocar aqui na nossa cena. Onde eu vou colocar ele? Eu vou fazer o seguinte. Como eu não montei o restante da fase, o ideal é ter mais coisas aqui, né? Mas eu não fiz. E eu também não vou montar isso aqui agora. Eu vou colocar essa serra aqui nessa parte. E o atirador eu vou colocar aqui em cima. Então, beleza. Aí você ajusta aí, coloca na posição que você quer. Então, vamos lá, vamos testar. Ver como que ficou o nosso atirador ali em jogo. Então, ficou dessa forma. Bem minimalista, bem simples mesmo. Uma animação simples também. E eu quero fazer o seguinte. Toda vez que ele chegar aqui nessa animaçãozinha aqui de piscar, ele vai disparar 3 tiros. Um que vem reto. Um que vem aqui mais para a direita, para a esquerda, e um que vem aqui mais para a direita. Então, beleza. Vamos colocar aqui, vamos abrir nossas opções do projeto e abrir os eventos externos do inimigo. O que eu vou fazer aqui? Vou adicionar um grupo. E esse grupo eu vou chamar de atirador 1. Então, beleza. Vou criar também um comentário que eu vou jogar aqui para dentro. E vou dizer o seguinte. Na verdade, deixa eu abrir aqui a minha fase 1 e abrir aqui o atirador. Eu tenho que ver qual que é o momento que ele vai atirar. Ele vai atirar, vou colocar para ele atirar aqui no verde. Então, eu tenho que contar qual frame que é esse daqui, começando aqui com 0. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, beleza. Então, no frame 20. Então, vamos colocar aqui, quando chegar no frame 20, disparar os projéteis. Beleza. Então agora vamos dizer aqui, vamos criar o nosso projétil também, né? Então vamos clicar aqui para adicionar objeto, sprite e projétil 1. Clicar aqui para adicionar a nossa animação, gráficos. Deixa eu procurar novos gráficos, projétil. Então tá aqui. Aplicar e vamos transformar também num objeto global para a gente poder acessar ele de qualquer seção que a gente tiver, qualquer área. Né? Agora vamos fazer a programação para fazer ele atirar. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui nesse mais, não vai ser aqui na opção de evento, vai ser no mais, e eu vou selecionar essa opção, ó, for each object, ou seja, para cada objeto que tiver na cena, ele vai executar essa ação. Porque senão vai virar uma bagunça. Os tiros vão sair no local errado. Então a gente precisa colocar esse for each object. Então beleza. Então clica aqui para selecionar o objeto. O objeto no caso vai ser o nosso atirador 1. Então para cada atirador ele vai executar essas ações que a gente vai definir aqui. Então cada objeto vai ter suas ações independentes. Então vamos adicionar aqui a condição. A condição é quando chegar no frame 20. Então adicionar a condição. Vamos ver aqui sprite, animations and image e current frame. De quem? Do nosso atirador 1. Eu quero verificar se ele é igual ou maior do que um determinado valor. Cadê igual? Aqui, ó. Maior ou igual. Ao que? A 20. Então, ok. Então, quando o frame do atirador for maior ou igual a 20,
Eu sempre coloco esse maior ou igual a 20, porque se você colocar exatamente igual a 20, às vezes ele pula e ele não executa a ação. Então eu coloco maior ou igual a 20, porque se ele passar do 20, ele vai executar de qualquer forma. Não tem perigo dele chegar no 20 e não executar, porque isso acontece muito. Não só em questão do frame, mas até mesmo em posição, quando você quer verificar a posição de objeto, às vezes ele chega naquela posição, imediatamente ele sai e não executa a ação. Então a gente coloca maior ou igual do que o valor. Vamos colocar aqui também para ele executar somente uma vez. Então adicionar aqui uma nova condição, avançado, trigger once while true. E agora, para poder criar os tiros, eu vou colocar subeventos. Eu não vou colocar aqui, porque eu tenho que criar 3 tiros diferentes. Então, eu vou colocar aqui um subevento, que não vai ter nenhuma condição, vai estar aqui. E eu vou colocar o seguinte, adicionar ação comum aos objetos, objeto e create object. Aqui, ó, create an object. Qual objeto que eu quero criar? Eu quero criar o meu projétil 1. Em qual posição x e y? Em cima do meu atirador 1. Então, vou vir aqui nesse 1, 2, 3. Vou procurar aqui expressão comuns para os objetos, position e x-position. De qual objeto? Do meu atirador 1. Então, beleza. Copio isso aqui e colo aqui no y. Altero aqui de x para y. Então, ele vai criar o meu projétil 1 na posição x do atirador 1 e y do atirador 1. Ok. Se eu for lá na minha fase, ele vai criar esse projétil. Na verdade, ele já está criando, né? Depois eu tenho que configurar para que ele só atire quando a gente estiver próximo. O que a gente pode notar, primeiro, é que ele não está criando o projétil no local correto. Ele tem que criar aqui e não aqui. Vamos corrigir esse primeiro ponto. O primeiro é esse e o segundo é que ele não está se movimentando. E ele está criando vários projéteis aqui em cima. Mas vamos corrigir primeiro essa parte. Para resolver essa questão da posição que ele está criando o objeto, eu vou vir aqui no meu atirador, dar um duplo clique e vou vir aqui, ó, editar pontos. E aqui eu tenho os pontos do meu atirador. Ele está criando basicamente nesse daqui, ó, nesse vermelho, que é o origem, que está no x0 e y0. Eu tenho esse center aqui, então eu posso aproveitar ele. Eu posso fazer com que os tiros saiam aqui do centro. Então vou aproveitar esse aqui mesmo, ó, center, que chama. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu inimigo, e onde eu tenho aqui na ação de criar o objeto, se você notar aqui na posição atirador, ponto X, ele tem esse parêntese. Eu posso vir aqui e digitar, ó, center. Agora eu não me lembro se precisa ser entre aspas. Eu acho que precisa. Vamos colocar aqui entre aspas. Qualquer coisa a gente tira das aspas. Porque teve uma época que não precisava, antes de uma certa atualização. Então vamos testar aqui. Vamos ver se ele está criando ali no centro. Que aí ele tem que criar aquele objeto baseado ali, ó. Agora sim. Só que se você notar, ele não está exatamente no centro. Por quê? Porque o ponto de origem do nosso tiro está para a esquerda aqui em cima. Se você imaginar um quadradinho aqui, a ponta do quadradinho está exatamente aqui no centro do nosso atirador. Isso é fácil de resolver também. Agora eu tenho que vir aqui no meu projétil, editar os pontos, e aqui onde eu tenho o origem, eu devo alterar. Eu vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui 6, 6 é pouco, 7, você vai observando, ó, 7 e 7, agora ele está mais para o meio. Então vamos fechar e vamos aplicar e vamos lá novamente. E ver como que está ficando o nosso
Agora sim ele está mais aqui para o centro. Não está exatamente aqui no centro, né? Mas está mais aproximado. Eu vou deixar assim mesmo. Não precisa ser perfeito. Agora a gente precisa resolver essa questão do projétil que não está se movimentando, que é fácil de resolver também. Só eu vir aqui em ação, adicionar ação. Ação não, isso, ação mesmo. Adicionar ação. E vou vir aqui em ação comum para os objetos. Depois eu venho em movimento e vou colocar aqui, ó, adicionar força. Adicionar força a quem? Ao nosso projétil. Isso aqui é como se eu estivesse aplicando uma força para ele se movimentar. Ele vai se movimentar no eixo X? Não. Ele só vai se movimentar de cima para baixo, que vai ser no eixo Y. Vou colocar aqui uma velocidade de 50, positivo. E aqui eu também vou aplicar a opção permanente, porque se eu colocar no instante, ele vai executar essa força só naquele exato momento que ele está criando o objeto. Eu quero que ele receba a força e permaneça com a força. Então, permanente. Vamos testar. Aproximar aqui. Bom, está criando, está se movimentando, porém lento. E ele está passando aqui direto. Então o que eu vou fazer? Já vou aproveitar e fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vou criar aqui uma condição aqui de fora dessa opção aqui, porém dentro do atirador, que vai ser o seguinte: quando o meu projétil, então, condição comum para os objetos, collision. Quando o meu projétil colidir com o meu bloco sólido, ele vai destruir. Então, adicionar ação, expressão comuns aos objetos, objeto e deletar o objeto. Qual objeto? Meu projétil. E aqui na força, que está 50, eu vou colocar aqui 300 de força. Agora vamos testar e ver se está numa velocidade mais adequada. Agora sim, ó, e ele é destruído imediatamente quando colide. Eu vou colocar também um behavior aqui no meu projétil. Então, dá um duplo clique, vem aqui behavior, mais, e eu vou colocar aqui, ó, destruir quando sair da tela. Por que eu vou colocar essa opção também? Porque eu vou fazer um tiro que ele saia aqui para fora. Então eu quero fazer que quando ele vier aqui, por exemplo, e sair num precipício, e ele sair da tela, ele também seja destruído. Agora eu vou criar os outros tiros, que é os que saem para a lateral. Então eu vou fazer o seguinte: vou vir aqui nesse evento, nesse subevento, Ctrl C, Ctrl V. Agora eu vou fazer algumas alterações. Esse aqui no Create Object eu vou manter. Porém, aqui nessa força desse segundo, eu vou aplicar uma força também no eixo X. Vamos colocar aqui de 100. E vamos testar no eixo X. Que aí ele vai movimentar para baixo e também para a direita. Vamos testar ali, ver se vai funcionar. Ali, ó. Agora sim, 2 tiros, 2 projéteis. Eu acho que essa velocidade para ele está boa. Eu ia aumentar um pouco, mas eu vou deixar assim mesmo. Agora eu vou duplicar novamente esse projétil. E agora, ao invés de ser 100, eu vou colocar menos 100. Então, ok. Eu vou fazer o seguinte também, eu vou duplicar esse daqui, vou colocar aqui, só para a gente ver se os dois estão funcionando ao mesmo tempo, iguais. Só um está funcionando, não sei qual o motivo. Então a gente vai ter que ver aqui o porquê que somente um desses está funcionando. Talvez seja por causa do subevento, né?
Então vou colocar o seguinte. Eu vou pegar esses dois eventos aqui, vou colocar ele para cá. Talvez como tá sendo colocado num subevento, ele pode estar dando esse conflito. Então vamos ver aqui se pelo menos um dos tiros agora saem nos dois objetos. Por isso que tem que ter essa opção para cada objeto, né? Aquele each object. Tá dando algum bug aqui que ele não está executando da maneira correta. Então aqui está para cada objeto, para cada atirador, está definido aqui. Tem algum bug aqui que não sei por que isso está acontecendo. Talvez seja a posição aqui X e Y que esteja prejudicando isso aqui. Mas geralmente era para funcionar da maneira correta. Provavelmente é essa questão mesmo. Agora quem está atirando é o outro. Bom, isso aqui não vai interferir muito no caso. O que a gente poderia fazer aqui, como está dando esse bug, eu posso colocar eles separados, longe um do outro, e definir uma área, que é o que a gente já ia fazer, para que cada um atire. Então, por exemplo, eu vou fazer com que esses objetos só atirem quando eu estiver numa certa distância deles. Quando eu tiver, por exemplo, vamos definir aqui, colocar aqui uma distância mais ou menos igual a essa, 670. Quando ele tiver a uma distância de 670, ele vai conseguir atirar. Vou colocar até menos para a gente ver mais ou menos como que vai funcionar. Então vou colocar aqui uma distância de 300. Então vou colocar aqui uma nova condição comum aos objetos. Vamos colocar aqui position e distância entre dois objetos, que vai ser a alma do personagem e o nosso projétil não, atirador 1. A distância vai ser de 300. Então, beleza. Quando ele estiver na distância de 300, ele atira. Quando não, ele não vai atirar. Vou colocar aqui numa... Deixa eu ver aqui. Olha, ele não atira. Por quê? Porque ele não está na distância correta, né? Se eu aproximar agora, aqui ainda não, agora ele atira. Porque ele está na distância que a gente definiu. O mesmo a gente vai fazer para os outros objetos, né? Então, beleza. Esse aqui, quando chega na distância correta, ele atira normalmente. Vamos ver aqui o outro. Aqui atira também. Eles só atiram quando eu me aproximo. Se eu afasto desses 300, ele não atira mais. O que eu tenho que fazer aqui, eu vou fazer até para desses objetos que se movimentam também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar, dar um Ctrl C aqui nesse evento de distância, e vamos vir aqui na serra 1. Vamos ver aqui. Tá aqui a força, né, para aplicar a força. Então vamos colocar aqui Ctrl V. Na verdade não está dando para copiar não. Então vamos vir aqui mesmo, condição, expressão comuns aos objetos, position, comparar a distância da alma do personagem com a nossa serra 1. Vou colocar aqui 300 também, só para a gente ver funcionando e depois a gente altera.
Ctrl C, Ctrl V, agora foi. Vou colocar aqui também na Serra 2, aqui nesse evento onde eu tenho aqui para poder aplicar a força. Então vamos ver funcionando. Olha lá, a serra está parada. Desse daqui não vai funcionar. Funcionou. Tem que ver ali por que não funcionou aqui no início. Sim. É porque eu coloquei aqui na serra. Ambos estão com a serra 1, né? Então essa daqui é a serra 1 e essa daqui tem que ser a serra 2. Esqueci de alterar o nome quando eu copiei e colei. Então, olha lá, quando eu aproximo de algum deles, ele se movimenta. Quando eu estou longe, eles param. Beleza, agora o que eu preciso fazer é aumentar essa distância. Ao invés de ser de 300, eu vou colocar aqui 500, para que ele não fique parando dessa forma. E vou fazer o mesmo também para o nosso atirador, né? Aumentar essa distância para que ele atire, mesmo quando a gente estiver um pouco mais longe dele, para que ele funcione. Então aqui, ó, que provavelmente ele não está funcionando, a serra, só que na medida que eu vou aproximando, ele vai se movimentando, né? E eu quase não percebo que ele para e se movimenta. Eu só vou perceber essa movimentação, se eu chegar, por exemplo, aqui nesse ponto, onde eu não vejo a serra, que ela não está vindo aqui, mas se eu for me aproximando, ela vai aparecer, porque a distância vai diminuindo, ela não aparece. Olha lá, agora sim ela aparece, porque eu aproximei, então ela passa a se movimentar. Isso aqui é bom porque você faz com que somente os objetos que estão próximos entrem em movimento e passem a ser processados pelo jogo. Então isso aqui torna o seu jogo mais otimizado. Então beleza. Agora eu preciso fazer também a colisão do meu player com esse projétil. Então vamos vir aqui no personagem, nos eventos do personagem, colisão com os objetos. E vou procurar aqui, ó. Eu tenho aqui colisão com o precipício, colisão com a serra. Vou copiar e colar esse colisão com a serra. Aí o que eu vou fazer? Eu vou alterar aqui. Ao invés de ser colisão com a serra, vai ser com um projétil. Então beleza. Vamos ver lá se ao colidir com o projétil agora, o nosso personagem morre. Lá, toda vez que eu colido agora, com o tiro, meu personagem vai morrer. Então agora mais um obstáculo ali para tornar o jogo mais difícil. Agora eu preciso também, você precisa fazer no seu, algum mecanismo para tornar o jogo possível, né? Igual aqui está muito difícil. Então tem que equilibrar aqui esse jogo ainda, né? Que as mecânicas não estão... o level design não está muito equilibrado. Ele atira e não dá tempo de passar por esse obstáculo. Então teria que ou alterar alguma coisa ou até mesmo remover esse obstáculo daqui. Coloquei ele somente aqui então e vamos ver. Aqui agora falta pouco para a gente terminar o nosso game, né? Porque vai ser um jogo bem simples, não vai ter nada muito complexo. Bom, então é isso aí.
eu vou deixar nesse estágio aqui do desenvolvimento do jogo. E no próximo vídeo, semana que vem, eu vou fazer o menu de início do jogo, colocar as músicas e também salvar o progresso do jogador, para que a gente tenha a opção de iniciar um novo jogo ou então continuar o game, já que esse tipo de jogo costuma ter uma quantidade grande de fase e é necessário que tenha um sistema de continue, porque se toda vez o jogador começar o game e ter que passar todas as fases de novo, é meio complicado. Tem jogo que esse tipo de mecânica funciona, mas para esse nosso game aqui, para esse tipo de jogo com muitas fases, o ideal é a gente ter o sistema de continues, porque o jogador pode parar e depois ele continua quando ele tiver um tempinho, né? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like se você gostou. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, comente as suas dúvidas e também conheça o nosso curso Crie Seus Jogos do Zero, que é o curso onde eu vou te ensinar você a criar jogos do zero e você vai aprender diversas mecânicas diferentes. Então, se você já gosta do canal, gosta da minha maneira de explicar, dos vídeos que eu coloco aqui, provavelmente você também vai gostar das aulas desse curso. Então é isso aí, nos vemos na próxima. Até mais!